Catacumbas. Fala pessoal, tudo bem? Vita nas Catacumbas. Hoje uma catacumba, digamos assim, não tão catacúmbica, né? Porque nós estamos num ambiente bastante gostoso. Eu estou aqui com o senhor Sepúlveda, dispensa apresentações, e o Paulo Henrique também dispensa apresentações, mas eu preciso me apresentar. Eu sou Daniel da Meneghetti, do centro de São Paulo, e vou tocar aqui um papo sobre geopolítica e Igreja Católica. Essa intersecção entre a jornada da Santa Igreja no mundo moderno, ou pós-moderno, ou seja lá como se define o mundo de hoje, e a geopolítica com os principais fatos que estão acontecendo. E nós estamos na semana que acabou de vencer, ou acabou de nos entregar um prato cheio de conversas, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Aproveitando que o senhor Sepúlveda conhece bastante bem o lugar onde ela aconteceu, a gente vai bater um papo sobre as dinâmicas que estão incidindo sobre nossa igreja e sobre a realidade dos fiéis aqui no Brasil. Mas antes disso, eu queria um oi, Paulo, um oi, senhor Sepúlveda, para o pessoal. Daniel, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, poder conversar assim sobre esse tema tão interessante que é a geopolítica e a Igreja Católica. Parece assim um tema assim um pouco fora dos parâmetros habituais, mas é um tema que desafia. Boa noite, né? Boa noite, né? Então, olá, você que está assistindo, né? E Daniel, é um prazer, obrigado pelo convite. E a gente vai tentar hoje puxar alguns novelos de lã, alguns balaios de gato. Eu costumo dizer que geopolítica não é linear, e quando a gente olha um olhar do transcendente, então, aí fica muito mais difícil de entender. E a regra é a desinformação, sutilizando o lado espiritual, o materialismo hoje. Então, o desafio é grande para tentar desembaraçar esses gatos que estão dentro desse saco preto. A gente vai tentar. E quando o Paulo fala de coisas, aqui papo antes do aquecimento aqui era sobre nefários. Assistam nefários, vou falar isso sempre. Eu vou fazer uma proposição, falando de Portugal, porque quando a gente fala de geopolítica moderna na Igreja Católica, Portugal acabou se transformando no epicentro efetivo da conversa, talvez paralisando só com Roma, porque Nossa Senhora disse em Fátima que Portugal não perderia a fé. E no mundo da apostasia, senhor Sepúlveda, que nós vivemos hoje, não perder a fé é uma afirmação muito firme. E aí eu quero colocar uma provocação que sempre passa pela minha cabeça sobre essa história de Portugal. Na minha concepção, Portugal é a antítese católica ao avanço do ataque do inimigo, simbolizado na figura da Rússia, porque Nossa Senhora pede que seja consagrada, que a Rússia seja consagrada na Imaculada do coração dela, porque a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, coisa que de fato aconteceu porque ela não recebeu essa consagração no prazo. E quando a gente olha para a história de Jó, Deus usa o demônio para espalhar o mal. E depois esse mesmo demônio é usado pelo próprio Deus para executar a ação punitiva em Jó e depois Deus resgata Jó. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece, Paulo, que a Rússia está sendo simultaneamente, foi usada historicamente, vamos separar o governo russo de população, o povo russo é um povo totalmente cristão, etc, etc. Mas a Rússia como país foi usada para espalhar os erros, a União Soviética, o comunismo, etc. E talvez agora esteja sendo usada justamente como demônio em Jó para castigar aqueles que aderiram aos seus erros, de forma que a punição ao Ocidente, de alguma maneira, possa estar vindo da Rússia. Não que eu acredite que o Putin seja um grande cristão ou que ele venda, ou que ele simbolize o que ele vende. Mas, de alguma maneira, existe alguma coisa esquisita na forma como a Rússia foi usada e tem sido usada como anteparo ao avanço dessa agenda maluca woke anticatólica que está no Ocidente. Faz sentido essa compreensão, senhor Sepúlveda, do papel da Rússia, de Portugal como esteio, e aí juntando com Roma perdendo a fé, quer dizer, de alguma maneira essa equação
Faz algum sentido na vossa avaliação? Bom, eu vou me abalançar com português, vou me abalançar aqui e começar a resposta. Primeiro o seguinte, Nossa Senhora veio aparecer em um país que a providência tinha escolhido para espalhar a fé pelo mundo. Não foi um país qualquer. Foi um país que Deus tinha escolhido já no milagre do Liga, etc. E tinha dito ao futuro rei de Portugal que aquele povo no futuro ia levar a fé a muitas nações. Aqui está uma nação que é fruto dessa missão. Bom, e Nossa Senhora vai aparecer ali e as únicas duas nações que ela vai mencionar é Portugal mesmo, com essa questão de que não perderá a fé, e a Rússia. São as únicas duas nações que ela menciona. Mas aqui a sua impostação até eu achei interessante com Jó, porque na realidade Jó, ali é um desafio do demônio a Deus, como quem diz o seguinte: não, Jó, como ele é muito feliz, como ele é muito protegido por si, então ele é fiel. Mas se eu puder massacrar, ele não será mais fiel. Então há um desafio que há ali. Ora, se Nossa Senhora pediu em concreto que houvesse uma consagração, que não houve, havia uma necessidade de um fato, né? De uma realização de uma consagração. Mas, ao mesmo tempo, também Nossa Senhora tinha dito que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. E fala de revoluções, de guerras, revoluções, etc. Isso aconteceu efetivamente. E aconteceu na sequência, eu gosto sempre de dizer isso, porque Nossa Senhora diz que acabaria aquela primeira guerra, mas se os homens não se convertessem, viria uma segunda guerra. E é na sequência da segunda guerra que ela fala de que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Ora, uma das consequências da segunda guerra foi o quê? Guerra Fria. E antes da Guerra Fria foi dar à Rússia soviética um território imenso. Foi uma das consequências da Segunda Guerra. Portanto, já faria parte do Inclusive subjugando o rei dos católicos como Polônia e Hungria. Exatamente. E a Áustria. E eu digo o seguinte: os homens realmente não se converteram e eles acabaram tendo um fascínio pelo próprio castigo. Ou seja, eles foram se entregar àqueles que o iam fustigar, que eram as ideologias comunistas. Os homens se entregaram a isso. O Ocidente foi se entregando a isso. Havia um fascínio pelo socialismo. Havia um fascínio. Não, isso é a modernidade. Nós temos hoje uma série de agendas inspiradas nas questões marxistas que fascinam muitos homens. Não, isso é a modernidade, isso é a liberdade, isso é o homem sendo dono de si mesmo. Bom, quando o homem não se converte, ele vai adorar ou vai se entregar àquele que é o próprio flagelo de Deus. E isso é o que está acontecendo. Agora, eu acho que nós estamos entrando numa fase que é pior, que é a seguinte fase. Antigamente era apenas o flagelo. Agora é um flagelo no meio do caos. E é quando o flagelo parece que é o defensor do bem. Que isso ainda é pior. Ou seja, uma confusão dos espíritos pelos quais muitos vão ser devorados por uma falsa fidelidade, por uma falsa... há até gente que diz, veja bem, há até gente que diz, e eu como sou muito ligado às coisas de Fátima, por ser português, há até gente que diz o seguinte, que a Rússia já se converteu. Mas aonde? Coquinho na presidência. Exatamente. Ou chama de fatimismo que acabou nos anos 50. Exatamente. Bom, mas então, isso é pior. É o flagelo multiplicado pelo flagelo. Ou seja, é o que Nosso Senhor disse, cuidado com os falsos profetas. Portanto, é aquele que é o flagelo, que ele é um seguidor das doutrinas
dos valores ou dos contravalores do que era a Rússia soviética, esse homem aparece com uma face, que é a face que vai salvar O cristianismo. o cristianismo. O que significa matar a Igreja Católica, porque o verdadeiro cristianismo é o ortodoxo dele, não é nem o ortodoxo histórico, é o dele. Isso. Ou seja, ele, quando fala contra o Ocidente, ele fala contra A Igreja Católica. Exatamente. E ele se alia aos muçulmanos, historicamente, e está acontecendo isso. Então, nós temos, eu acho que nós temos um passo a mais, porque talvez o pior castigo para os homens seja a confusão. O pior castigo para os homens talvez seja o caos dos espíritos. Eu ia passar a palavra para o Paulo. E só mais uma pequena coisa. E talvez um dos piores castigos que nós presenciamos hoje em dia é uma espécie de ausência de Deus. Não há uma intervenção. A situação é tal que ela exigiria que, como que Deus fizesse sentir, não, ele está longe. Mas, ao mesmo tempo, os homens, como nós estávamos conversando antes de entrar na gravação, os homens têm uma intuição que em Fátima há uma resposta. Primeira coisa, sobre a ausência de Deus. Nosso Senhor na cruz, ainda que estivesse esvaziado, é Deus. Estava em kenosis, mas é Deus. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Jesus morreu no silêncio de Deus. Assim como a igreja passa seu calvário, nosso Senhor passou seu calvário no silêncio de Deus, assim também essa igreja está passando o calvário de uma forma ou de outra no silêncio de Deus. E assim como o líder da religião oficial de Deus à época, Anás, Caifás, agiu contra o Senhor, assim também o líder oficial da igreja, agora o nosso Jesus Cristo, a essa época, de certa maneira, age em favor do Calvário e não contra. Mas isso posto, o Senhor falou de Putin com os muçulmanos. E a crescente do símbolo do comunismo é a mesma crescente da lua. E Fátima é o nome mais comum das filhas dos muçulmanos. Porque Fátima é um lugar egresso de uma colonização, de uma invasão na Península Ibérica dos árabes, que acabou se criando uma região ali. Fátima é como se fosse Maria. Maria está para o judeu como Fátima está para o muçulmano. Então, de certa maneira, esses exércitos anticristãos, cristãos que eu vou falar cristão, pessoal, cristão por 1.500 anos, cristão foi igual a católico, certo? Então é nesse sentido que a gente usa cristão. Cristão e católico é a mesma coisa, certo? Os exércitos anticristãos, de certa maneira, estão se regimentando contra os cristãos, mas com uma coisa que talvez seja diferente dos últimos 2.000 anos. Que é a parte visível e institucional da igreja, apesar de estar sendo atacada por eles, ser ela mesma promotora dessas falsas ideologias derivadas do marxismo no Ocidente, capturada pelo wokeismo, de forma que nem a igreja institucional age como caterro, como aquele que evita o avanço do mal dos seus inimigos históricos. A senhora enxerga assim também? Olha, eu acho que isso que você descreve, é a essência da crise da igreja. Eu ainda, antes de vir para aqui, estava estudando um pouco sobre o que São Pio X disse do modernismo. O modernismo, veja bem, São Pio X apontou o modernismo como uma tal heresia, porque não era uma heresia de 2 ou 3 pessoas. Era uma heresia universal que atingia a igreja toda, em todos os níveis, desde eclesiásticos até leigos, tudo. Havia uma rede imensa modernista. São Pio X, o que é que ele disse? Ele disse que aquilo era a súmula de todas as heresias e disse mais, que aquela heresia era como que um veneno injetado na seiva da igreja. E que visava efetivamente matá-la por dentro. Ora, historicamente falando, nós estamos nisso. Nós temos uma sequência, que é o progressismo, que é uma sequência do próprio modernismo, que tem, no fundo, a mesma estrutura panteísta daquela heresia e que visa
destruir a igreja por dentro. E, sobretudo, existe um problema aí, que é a igreja capitular diante do mundo. Ou seja, essa é a essência do modernismo. Era preciso que a igreja capitulasse diante desse mundo moderno, como, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima veio falar. E agora nós estamos nisso. É preciso capitular diante de todas as ideologias modernas, diante de todos os woke, diante de todos os neomarxismos, neossocialismos, tudo isso. E é preciso capitular também diante daqueles que falsamente se dizem cristãos e que usam um discurso religioso que há muitos séculos eles já usam para atacar essa igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma igreja hierárquica, uma igreja que tem em Roma o seu lugar, que tem em Roma a sua cabeça e que tem no papado a ponta do bonde de onde tudo decorre. E então é preciso atingir, de certa maneira, conseguir atingir o papado. E esse sempre foi o sonho daqueles que sonham em um dia matar a igreja. O que me leva a trazer o PH para a conversa, dizendo o seguinte: quando a gente olha historicamente, então congelamos aqui Rússia e Portugal. Vamos agora para outros dois países. Eu queria falar de Rússia e Portugal. Porque tem um ponto bem interessante. Eu ia te jogar outras duas bombas de país, agora uma vez para você. Pode jogar, mas assim, porque nós estamos falando da Rússia enquanto os erros, e muitas vezes o que nós somos levados a pensar é somente na Revolução Bolchevique de 17. Só que a gente precisa olhar o processo de formação da Rússia e o papel que a Igreja Ortodoxa tem dentro disso. Porque Ivan o Terrível, ele só vai conseguir formar um império russo no século XVI a partir do momento que ele tem a aglutinação que dá o purê do hot dog russo para criar o império, é a fé ortodoxa. Só que, desde a época do Império Bizantino, você tinha o problema do César do papismo, que era muito latente, né? Uma das causas do cisma. E Catarina II, depois, já no século XVIII, ela começa a sentir um incômodo. Por quê? Porque, como você disse no começo, os russos eles são majoritariamente cristãos, eles têm uma fé cristã. Aliás, a União Soviética desmoronou por causa disso, porque no sótão ali as pessoas ainda eram cristãs. Exatamente. Só que isso, de certa forma, gerava um incômodo em Catarina II, porque ela percebia que a Rússia, além de ser um país extremamente agrário, sem indústria, que é um problema que até hoje, de certa forma, aflige a Rússia, ela estava ficando para trás nas discussões dos altos salões europeus. Então, Catarina II ela começa a trazer para dentro da Rússia aquele pessoal que já estava há mais de 100 anos discutindo o iluminismo para dentro de Moscou. Então, o iluminismo ele começa a ser germinado e fomentado como que uma célula isolada da Europa, de certa forma. Esses intelectuais começam a escrever, começam a trazer ideias lá para dentro, só que novos intelectuais vão sendo criados. O século XIX dentro da Rússia, ele é um século de profunda transformação dos espíritos dos russos. Porque a Catarina II ela começa a projetar isso de uma forma na sociedade que a padronização da sociedade russa ela é muito profunda. Quando a gente vai ler Dostoiévski, o Dostoiévski, conforme a obra dele, você vai perceber isso. Ele vai sempre descrevendo, ele vai se dando conta, e ele vai trazer. Ele se converte enquanto ele escreve. Enquanto ele escreve. Quando você vê aquele trecho dos demônios, onde ele vai descrevendo qual é o espírito da Rússia, da mãe embriagada, dos filhos perdidos, e mais interessante que o demônio vai falando. Ele vai descrevendo o que é o espírito imposto na Rússia. E ele fala, nós somos muitos. Nós temos os promotores que ficam, que tremem por não conseguir libertar ou diminuir ainda mais a pena, né, daquele malfeitor, do assassino. E todos os pecados, eles são celebrados. E ele vai trazendo que isso está no espírito coletivo da Rússia.
Então, quando a gente vai observar a Revolução Bolchevique, que a gente passa por 1905, até chegar em 1917, já existia um estado de tomada dos espíritos muito profundo. E um ponto que é interessante é que, no meio de tudo isso, existe um personagem também que é muito central nesse processo, que é o Bakunin. Porque o Bakunin, ele vai ter o Marx, ele participa da Primeira Internacional, ele participa da Comuna de Paris, ele é o líder da Comuna de Lyon. E para quem já leu, eu escrevi um livro do Sr. Segundo, nós fizemos questão de colocar o manifesto da Comuna de Paris que Mikhail Bakunin escreve. O Bakunin, ele descreve exatamente o mundo que nós estamos vivendo hoje. E quando nós pegamos, por exemplo, a música Imagine do a Imagine, ela é a preconização, a síntese disso. Mas ela é a síntese do manifesto da Comuna de Paris do Bakunin. Todos os elementos que o Bakunin coloca, e o que nós vivemos na pandemia, daí o Bakunin acertou muito mais sobre o que é o século XXI do que o próprio Marx. E o que acontece? Percebendo isso, o Marx, ele meio que toca o Bakunin para fora. O Bakunin, ele era um socialista anarquista, né? Não era bem um comunista como o Marx. Ele é mais granchista, né? Um modelo mental mais granchista. É tanto que ele vai para a Itália. E ele participa moderna italiana. Ele participa com o Garibaldi de toda o balaio de dados que é criado para que aí gera a crise dos Estados Papais e da própria reunificação da Itália. Ele estava no meio junto com o Garibaldi, uma figura mais conhecida no Brasil. E quando a gente pega isso, aí pegando o segundo gancho que os senhores estavam conversando, a gente vai parar lá na frente dessa questão da cultura woke, que eu acho que é um ponto que é abordado de uma maneira muito errada hoje em dia pelos formadores de opinião, mesmo que falam os conservadores de direita. Tá? Por quê? A cultura woke, ela está sendo transformada numa nova ideologia e que todos os processos que estão sendo criados, seja com cultura woke, seja com outros processos, eles estão sendo utilizados para esconder o comunismo. Porque quando a gente vai fazer o traçado do que é a cultura woke, a gente vai perceber que, se a gente pega o Manifesto da Comuna de Paris, do Bakunin, ele é uma outra visão fora da luta de classe trabalhista, que foi a essência do Marx e do Engels no começo, e eles percebem ali, através da escola de Frankfurt, da criação da escola de Frankfurt, que você precisava transformar o marxismo em outro tipo de... a hiperfragmentação. De batalha. E esse é o ponto. A hiperfragmentação. Por quê? O que as pessoas estão fazendo? Por isso o Francisco ajuda ou atrapalha para nós católicos quando ele fala, por exemplo, da Igreja dos Jovens. Porque ele trabalha em favor da hiperfragmentação. Jesus nunca pregou aos jovens. Jovens do mundo, nunca teve isso. E esse é o ponto da hiperfragmentação. Porque o que está acontecendo? Quando a gente vai olhar a escola de Frankfurt, a Imagine, que nós citamos agora, Adorno é um dos grandes pensadores por trás dos Beatles. Perceba o que você está falando? A gente outro dia estava discutindo, estava dizendo para o Eduardo o seguinte: a Revolução Francesa, que nós na escola aprendemos que era uma maravilha, isso para mim foi a grande vitória maçônica, foi convencer. Foi criar uma dinâmica educacional que fez a Revolução Francesa aparecer boa para católicos. É um absurdo. A história do refenato, né? Da escravidão. A Revolução Francesa, não por acaso o iluminismo, né? Lúcifer, o portador da luz, ela tem 3 palavrinhas-chave: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade é o americanismo individualista do eu acima de Deus. A igualdade é o comunismo e a fraternidade é a maçonaria. Então você tem os 3 grandes pilares da destruição da sociedade católica numa manchetezinha simples ali. Quando a Revolução Francesa, depois Chalamet fazer o que fez ali, 1800 redondo, né? 1800 fazer o que fez, você tem, parece uma explosão de camadas subintelectuais, racionalismo, essencialismo, existencialismo, todos os ismos possíveis, que são que o Décimo depois condensa no modernismo. E você percebe na Rússia um movimento de tentativa de resgate, Soloviev,
Zizek, Solzhenitsyn, Que é algo que né? estava sendo germinado. E Soloviev, é ele que define o anticristo, né? Será pacifista, humanista e ecumênico. Mas ao mesmo tempo, e essa é a ponte que eu queria fazer, duas nações que para mim tem um papel chave nesses três. Deixa eu só fechar o fato então, para esse ponto. Perceba que depois que nós tivemos uma segunda Revolução Francesa, que pouco se fala, e que ela é o que dá as balizas para o que nós chamamos de cultura woke, que é o maio de 68. O maio de 68, a primavera de 68, globalmente falando, ela é o epicentro cultural do pós-Vaticano II, né? Quando a igreja de fato dobra os joelhos e se adorna para sempre, né? Virou uma igreja com baia, né? E o comunismo escondido por trás de tudo isso. Então, e quando você diz que o comunismo está como motor, o comunismo de certa maneira, né? O comunismo, quando a gente fala comunismo aqui, não pensa em sistema político, né? Pensa, né? O comunismo é o sistema da besta, em última instância, porque ele é uma religião com várias alavancas, ritos, etc., com doutrinas firmes, sem Deus, né? Mas o comunismo, e era essa ponte que eu achava importante fazer, ele não é um regime, e nunca foi um regime pensado para o povo. Na verdade, ele foi um regime que tinha duas metas essenciais. Primeiro, substituir a monarquia por uma tecnocracia, e segundo, substituir a tecnocracia, transformar essa tecnocracia da elite no novo Deus. E o Estado é o meio para fazer isso. Então, primeiro substitui a monarquia, daí vem a democracia, vem os regimes aparentemente mais livres, e depois o próximo passo é a síntese disso num regime tirânico, que é onde a gente está chegando agora com essa tal nova ordem. Mas o regime soviético, e sequer Marx seria viável se não fossem três países: França, Alemanha e Inglaterra. E aí eu quero fazer um recorte temporal. Queda do Império Romano. Quem é que derrubou o Império Romano? Os alemães. Vou falar alemães aqui, tá certo? Os alemães. Os alemães derrubam o Império Romano. Em 1517 tem uma revolução, uma revolta, uma revolução na igreja pilotada pelos alemães. Depois os alemães vêm com Kant, vou juntar aqui, tá? Prússia, etc. Kant, Hegel, Escola de Frankfurt, Marx, todos são alemães. Todos são alemães. Guarda isso. Henrique VIII ataca o principal e primeiro sacramento, que é o casamento, não é o batismo. Por quê? Porque Deus casou com Abraão. Depois Cristo casou. Então, ele vai lá, quebra o matrimônio e cria as bases para a evolução do protestantismo anglicano, que é uma emulação. O anglicanismo é pior que o protestantismo, porque é uma emulação católica. E por fim a França. Primeiro reino católico, Clovis. Portanto, o debacle só poderia acontecer com o fechamento do primeiro reino católico, Charlemagne, Revolução Francesa. Portanto, a princesinha da Santa Igreja é a primeira a fechar as portas para o catolicismo e abrir espaço para o modernismo. Em outras palavras, acima desses três países, vamos lembrar que a Inglaterra depois produz H.G. Wells, Aldous Huxley e Bertrand Russell, que são os três pilares da nova ordem mundial: conspiração aberta, Admirável Mundo Novo e George Orwell. Quer dizer, então você tem ali a essência escrita, detalhada do que nós estamos vivendo como tecnocracia. Esses três caras, França, Inglaterra e Alemanha, não seriam viáveis sem uma instituição integrada em cima que fizesse justamente isso que você falou de Catarina, levasse para cá, integrasse para lá, fizesse o deal flow, digamos assim, das ideias. E essa organização, a Santa Igreja sempre nos ensinou, é a maçonaria. Por que eu te falei tudo isso? Porque eu queria a tua análise em relação ao papel de França, Inglaterra, Itália e Alemanha nesse novo mundo woke, nessa nova ordem que está sendo edificada. E perguntar para você se você acha que é possível, humanamente falando, que a Europa, que está sempre ancorada nesses três países, resgate um papel relevante para evitar que esse processo de implementação da nova ordem aconteça. Em outras palavras, a Rússia não conseguiria jogar o jogo que está jogando se a contraparte
não tivesse em primeira instância financiado o que aconteceu na Rússia 150 anos atrás. A gente tem algumas nuances e algumas camadas dentro de cada um desses países, menos na Alemanha, na minha opinião, onde você tem vários focos de resistência fortíssimos. E isso está sendo combatido. Eu vou começar pelo Reino Unido. A gente percebe, até porque nós temos um amigo, muito amigo nosso que mora lá em Londres, e uma das coisas que nós comentamos, né, Sr. Sepúlveda, a partir do momento que a Rainha Elizabeth II morreu, as pautas progressistas, as pautas revolucionárias, elas deram uma pisada no acelerador muito grande em todo o território. Por quê? Porque ainda a gente percebe, mesmo com todos os dedos que precisa se falar, quando fala da monarquia britânica, o pessoal vem assim, tem muita invencionice, tem muita coisa que é fato, mas a Rainha Elizabeth II, ela é um freio para muita coisa ali dentro. Já o Charles é um promotor, propulsor aceleradíssimo. Exatamente. Então, quando há a troca do monarca, isso fica muito claro dentro do Reino Unido. Só que a população, o povo britânico, e aqui eu não estou falando do londrino, não estou falando do cara de Liverpool, eu estou falando do cara que vive praticamente nos condados do Senhor dos Anéis ali dentro do Reino Unido. Ele tem uma visão muito clara de combate a isso. Se nós pegarmos, por exemplo, todas as restrições sanitárias que foram colocadas no Reino Unido, não pegou na Inglaterra. A Inglaterra, estou falando da Inglaterra, eu Reino Unido, mas estou falando da Inglaterra propriamente. Excluindo um pouco a Escócia, a Irlanda... A Escócia... A Inglaterra, isso não pegou. E o que nós vimos? Você citou a questão da igreja anglicana. E quando a gente percebe, voltando rapidinho lá atrás, a igreja anglicana, ela... Henrique VIII, vamos falar da igreja anglicana. Henrique VIII, ele foi o homem que deu o apito de cachorro de Pavlov para que outras monarquias se rebelassem e abandonassem, né, a igreja como centro mediador e aglutinador de toda a Europa, que foi o papel do medievo. E quando a gente pega nessas manifestações de rua que nós vimos, o pessoal contra a pandemia, o que nós vimos nas ruas de Londres? Porque as pessoas vieram de toda a parte da Inglaterra para Londres com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nós fizemos uma transmissão ao vivo, lembra, Sr. Sepúlveda, dando uma análise na semana, o Ivan foi lá, entrou ao vivo, do lado da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e o povo nas ruas de Londres com um terço, com um rosário, em um país majoritariamente anglicano. Ou supostamente anglicano, né? Porque já não é nem mais majoritariamente cristão. Exato, o Brexit. Olha, mesmo depois que aconteceu o Brexit, todo um imbróglio, quase 8 anos depois, para tentar ainda reverter o Brexit burocraticamente. As pessoas falam muito do Boris Johnson, mas a gente precisa, por exemplo, pegar o Boris Johnson. Eu sou uma das pessoas que fala isso contra a maré. Olhar todo o mandato dele e não fazer só o recorte da pandemia ou daquela participação vergonhosa dele da COP26. O Boris Johnson ele fez muitas coisas positivas e que foi um contraponto a tudo que estava acontecendo. Principalmente batendo de frente com a França do Macron. E isso vai ter uma escala fundamental na guerra da Ucrânia. Que se não fosse o Boris Johnson, a Ucrânia já tinha caído. O próprio Zelensky falou isso um tempo atrás. Ele teve num evento onde o Boris Johnson estava, já não mais como primeiro-ministro, como um deputado qualquer, um representante qualquer. E ele faz questão de falar diretamente com o Boris Johnson no meio do público, agradecendo tudo que ele fez. Porque o Boris Johnson ele bateu de frente com o Partido das Sombras, comandado pelo Soros, que controla a Casa Branca. Ele bateu de frente com o Macron e com o Olaf Scholz. E, junto com os países do leste europeu, foi quem criou a ponte necessária, principalmente, para, junto com a Polônia, com a Estônia e com a Letônia, para socorrer a Ucrânia. Então a gente percebe que assim, existe algo que está acontecendo dentro do Reino Unido. E ó, eu comecei por ele porque, ele, na minha visão, ele é o mais importante nessa história. Quando nós olhamos, teve um outro movimento muito importante. Mesmo quando o Boris Johnson recuou e começou a fazer tudo que estava correto, o que se esperava que um primeiro-ministro do Partido Conservador fizesse,
e aqui sem edificar a palavra ou o Partido Conservador, essa é a intenção, ainda assim a cúpula do partido falou, ok, você arrumou a bagunça que você fez, mas está na hora de você partir. Quem entrou? A Liz Truss. E a Liz Truss ela entrou com uma agenda e com um discurso muito mais firme naquilo que se espera de um processo que vai na contramão da City of London, que é onde está a sede. As pessoas falam muito dos Estados Unidos, sim, lá tem um centro muito importante, mas a City of London é onde a coisa acontece para valer. É porque o ecumenismo e o multiculturalismo tem em Londres o epicentro. E a City of London é quase um país à parte dentro da Inglaterra. A City of London faz o quê? Em 45 dias derruba a Liz Truss. E quando a Liz Truss cai, depois que a rainha morre. Percebe? E quem entra? Um cara que é simplesmente um água com açúcar como o Biden, que é o Rishi Sunak, que é a mesma coisa do Mario Draghi que foi posto na Itália. Um agravante deve ser banqueiro. Não, hinduísta. Né? Então, assim, e perceba, quem é o prefeito de Londres? Sadiq Khan, um muçulmano. E isso está gerando um conflito interno. É a história do Vivek nos Estados Unidos agora. Né? Exato. E isso está gerando um conflito, de certa forma, civilizacional dentro do Reino Unido, que fica numa camada que as pessoas não percebem. E na França isso está acontecendo. Nós vimos isso, né, senhor Sepúlveda? Ter passado para o senhor comentar também, não vou monopolizar nessa intenção, mas na França a gente percebeu isso de uma maneira muito firme nas eleições. Existem duas Franças. Elas estão em guerra. Elas estão em guerra, uma guerra profunda, que é a França... Que queima igreja e a França de charters. Exatamente. E existe um falso profeta, vamos colocar assim, que tenta representar esses franceses e engana o mundo, que é a Marine Le Pen, que é uma fascista. Aquela mulher é uma revolucionária de cima a baixo. E quando nós estávamos fazendo a transmissão do primeiro turno, e é aquela coisa, a audiência, não, porque a direita, Le Pen, etc. E eu, rapaz, como é que no meio de uma transmissão, de uma eleição, a gente vai explicar para as pessoas que chegaram aqui no canal pela primeira vez quem que é a Le Pen? Até que a Le Pen foi fazer o seu discurso para ir para o segundo turno. Era quase um Mussolini fazendo um discurso ali. E a veia de tudo que ela trouxe era exatamente uma antítese do que, por exemplo, o Eric Zemmour está trazendo. E não que o Eric Zemmour também é um cara acima do bem e do mal, tal, tem ali os seus problemas, mas o Zemmour está muito mais conectado com essa França profunda do que um papel que a Le Pen tenta emular. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor Sepúlveda, porque quando você dá essa descrição, você fala de França profunda, a gente tem um Brasil profundo aqui, com um ex-presidente que de alguma maneira conseguiu conversar com esse Brasil profundo, mas não entregou o que se esperava dele. Ao contrário. Os 4 meses pós-eleição, segundo turno, até janeiro, em janeiro você tem nitidamente uma apresentação concreta de uma antiposição firme de que um líder de alguma maneira tem que tomar. Respeitando a Constituição, mas um líder que representa valores de uma nação. O senhor acha possível? Porque todos esses líderes, já você falou do Boris Johnson, todos esses líderes de alguma maneira foram taxados pela grande mídia, funded by Soros, etc., como populistas, como, enfim, fascistas. O senhor acha possível surgir uma liderança representativa, conservadora, dissociada do catolicismo, que seja legítima? Olha, eu ia dizer, antes de você fazer a pergunta, eu ia dizer o seguinte: existe aqui um problema que é nós ficarmos analisando as situações pelos líderes. Isso. E isso é uma coisa que eu queria acrescentar ali ao que o Paulo disse, e já vou aí. Mas começando pelo fim, que é a sua pergunta, não haverá nenhum líder autêntico, nenhum, que não seja católico, apostólico, romano. De verdade. A sério. Essa é a minha interpretação. Não existe conservadorismo sem catolicismo. Não existe.
quem foram os grandes líderes da história. Obrigado, porque eu falo isso, as pessoas falam, não, olha a Inglaterra. O quê? O Edmund Burke? Bom, exatamente. Ou seja, pode haver nomes interessantes, pode haver líderes que falavam disso aqui. Mas, por exemplo, quando nós tivemos heróis, por exemplo, como Navandê, eram o quê? Católicos. Que estavam ali com o Sagrado Coração de Jesus, fossem eles nobres ou camponeses, porque foram até os camponeses que foram desafiar os nobres a tomarem o seu papel e serem os verdadeiros líderes. Nós temos, por exemplo, no Tirol, o André Zofer, que era um homem que lutou contra a Revolução Francesa, depois contra Napoleão, e que era um caçador. Beato Carlos I. Claro, mas o André Zofer reuniu toda aquela gente do Tirol e eles eram invencíveis. Mas porquê? Porque eles eram católicos. Porque o católico está disposto a morrer. Exatamente. Por algo que é maior do que ele. E depois tem uma autenticidade e uma força. E há sempre É isso. Há sempre se você me permite assim, dar um pulo para trás, né? Você pode tudo. Eu costumo dizer que é o imperador. No máximo a gente é primeiro-ministro, secretário. Mas eu quando li um livro de um historiador francês chamado Georges Bordonoff, que era considerado um dos grandes medievalistas franceses, escreveu um livro sobre os Templários, fora de todas essas lendas esotéricas dos Templários que não têm realidade nenhuma, mas os Templários, autenticamente, aqueles que tiveram a regra escrita por São Bernardo, ele conta várias coisas da vida, do dia a dia dos Templários. E uma das coisas que ele conta, que para mim é uma das cenas mais extraordinárias, é quando ele diz o seguinte, que os Templários, quando eles saíam para a batalha, eles iam em formação em silêncio. E os muçulmanos do outro lado estavam naquela gritaria. E eles, quando viam aqueles homens, aquelas capas ao vento, aquele exoesqueleto. Aqueles cavalos que faziam a sua marcha, mas ao mesmo tempo aqueles homens de uma profundidade espiritual única, em silêncio, aquilo os apavorava. Renúncia total. A renúncia, o símbolo da renúncia. Depois é claro que eles iam, quando entrassem em batalha, eles iam proferir os seus brados de guerra. Mas por que esses homens tinham essa força? Por exemplo, por que Balduíno IV, o rei leproso, o homem que tinha 20 e poucos anos, foi ser rei de Jerusalém e era um leproso? Por que era o símbolo do pecado em Israel, era o leproso? Por que esse homem, que disse que jamais poderia coroar em Jerusalém, não se tinha sido coroado de espinhos, por que esse homem, nos últimos haustos da vida dele, que ele já não podia cavalgar, ele foi levado numa padiola e apresentado aos muçulmanos e os muçulmanos fugiram? Por quê? Porque ele era um católico, ele era Balduíno IV. Imagina Mas essa aqui, ó, é uma coisa porque fantástica. perceba que já não sou eu quem vive, mas é ele quem vive em mim. Então o medo, o temor do Cristo vivo ali. Só uma pessoa assim poderia ser um verdadeiro líder para enfrentar isso tudo. Agora, eu posso só dar um vislumbre, é só um relancezinho, super rápido, que disso que os senhores estão falando, e aqui eu não estou falando que essa pessoa que eu vou citar cumpre esse papel, não é isso, mas é só um pequeno sopro de como isso tem uma importância. A Giorgia Meloni, antes da eleição, ela se reuniu com alguns cardeais em Roma, mais tradicionais da igreja, e essa reunião não era para ter vazado. De alguma forma ela vazou. Quando vazou, a eleição era no domingo, essa reunião vazou na terça. Quando vaza essa reunião, O Francisco entra em pânico. da Meloni, Ele faz o possível para tentar. ela dispara, tanto que ela quase não precisava compor nem com o Berlusconi, nem com o Salvini. Porque foi fundamental, quando essa reunião vazou, a opinião pública em toda a Itália. É só um sopro, né? Ainda que ela não seja exatamente o que ela parecia que ia ser. Exato. Não é isso, esse não é o ponto, né? só voltando aqui É bem melhor do que a questão das 3 nações que você disse, você apresentou um quadro que é real. Mas uma coisa que é real não quer dizer que é completa. Perfeito. Bom, e eu gostaria de
considerar, porque você falou muito bem de um processo, que essa ideia de um processo revolucionário, ou seja... É uma mentalidade revolucionária. Exatamente, ou seja, você tem... É uma mens, né? Porque, perceba, se me interrompeu, mas só para qualificar o que eu penso. Existe uma mens superior. Eu não acho, como a gente, cena do 007 contra o satânico Dr. No, que está lá o Bill Gates, o George Soros, vamos acabar. Não é assim que funciona. Existe o mesmo espírito que move todos eles. Mesmo não precisam se reunir. Essa mens superior, que é Satanás, ela está por trás desse espírito revolucionário no tempo. E algumas nações são mais suscetíveis a essa, digamos assim, infiltração. Esse é meu pensamento. Eu acho que as pessoas, exatamente, muitas vezes, acham que a revolução é planejar assim. O sujeito está assim num quarto e diz assim, como é que eu vou... Balança de scorecard da revolução. Como é que eu vou fazer agora para destruir? Não, o sujeito tem dentro de si um espírito, que é um espírito anti-católico na sua essência. Anti-obediência. Bom, então o que é que nós tivemos? Nós tivemos explosões revolucionárias ao longo dos tempos, tivemos a protestante, por exemplo, o Henrique VIII é um exemplo disso. Foi aquela paixão desordenada que o levou depois ao extremo de negar a autoridade do Papa. Tanto é que a defesa mais veemente da igreja contra Lutero foi dele 10 anos antes. Exatamente. Mas depois a paixão o consumiu. Depois você tem a Revolução Francesa, tem a Revolução Russa e tudo mais. 200 anos entre cada uma delas. Agora, esse processo, que é um processo revolucionário, ele tem na sua marcha uma série de impedimentos. E esses impedimentos vêm das próprias resistências do catolicismo dentre as pessoas, dos povos, de lideranças, mas, sobretudo, da mentalidade que a Igreja impregnou os povos. Então, eu vou dar um exemplo, eu sei que isso aqui vai ferir certas pessoas, mas veja bem, nós temos o Reino Unido de hoje em dia, nós temos a morte da Rainha Elizabeth. Você viu aquele povo que passou ali? Para quê? Para fazer uma reverência a uma pessoa que está morta? Isso mostra uma fidelidade, uma ideia de pertencença, que é uma ideia essencialmente católica. Até porque boa parte dos protestantes não reza para a morte. Claro. É contrário a isso. Então, você veja, mas depois, não sei se todos os que estão nos ouvindo acompanharam isso, mas eu tive informações de pessoas até ligadas ao cerimonial em Londres. O rei Carlos III queria modernizar o cerimonial. E ele foi impedido por todas as pessoas que cuidam do cerimonial, porque seria uma ofensa à tradição. Ora, quando você vai ver aquela cerimônia de coroação, ela é essencialmente medieval e católica. Houve até protestantes que ligaram lá para o Ivan, porque eles não estavam entendendo nada. Estavam perdidos no meio daquela cerimônia, porque ela é essencialmente católica. Até todos os ritos, todas as... Bom, isso mostra o quê? Que dentro de um povo que está consumido pela Revolução por um lado, existem reservas enormes que a providência pode trabalhar. Porque eu não acho que Nosso Senhor chamava de pequeninos. Exatamente. São os pequeninos. Exatamente. Por que São João Bosco, há uma profecia de São João Bosco de que a Inglaterra vai se converter? Por que São Pio X, num dos seus documentos, faz uma profecia fantástica sobre a França, quando ele diz o seguinte: reergue França, filha primogênita da Igreja, etc. Isso é uma profecia de um Papa santo que vê que a providência, em um certo momento, vai oscurar outra vez aquela filha primogênita e vai fazê-la reerguer-se. Então, isso tudo torna um pouco mais complexo e mais completo. Não é linear. Não é linear. Então, o que nós vemos são esses movimentos. Por exemplo, na França de hoje, são os seminários progressistas que têm gente?
Não, né? São os Não, tradicionais. Bom, e por que os progressistas têm um desespero desgraçado? Porque ele está passando tempo para eles e eles não têm quem os siga. Agora, eles apareceram como a modernidade, como a facilidade, como a esperança do futuro. E, de repente, há muitos... houve um articulista em Portugal, um historiador, que escreveu um artigo muito interessante. Ele disse o seguinte: esses iluministas arrogantes não perceberam, mas o tempo que está passando não é o da igreja, é o deles. É o deles. É isso. Eles estão desesperados. Porque, e você falou do Brasil profundo. Eu vou lhe dizer o seguinte: o que nós estamos vivendo, não vou entrar em política aqui, mas o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil é um desespero das forças revolucionárias com o Brasil profundo que existe mesmo. Não tenho dúvida nenhuma. E que veio à tona. Aflorou. E esse é o problema que nós temos, é que não há... Só sobrou violência. Só sobrou violência. Então, agora a gente se pergunta, isso vem da onde? Vem de certas inspirações da providência que vão baralhando o jogo de quem faz a revolução. E nós caminhamos para um desespero das forças O revolucionárias. que vai fazer a vida ser muito pior por um tempo. Exatamente. E por isso essa espécie de corrida. Temos que correr. Tem que ser até 2030. Porque tem que ser agora. Existe o Mitterrand, o presidente Mitterrand, socialista, que teve a nova forma que ele apresentou ao mundo, que era a autogestão. Ele dizia assim: eu quero tudo já para sempre. É quase um jeito mussolínico de dizer. Mas veja bem, Nada fora do Estado, mas essa é a forma revolucionária. Existe a essência satânica. Assim, claro, porque é eu, né? É o eu, é o ego. Eu tudo já Ego para sum, sempre. Exato. É a pessoa querendo o fruto proibido naquele instante e se rebelando contra Deus. Assistam Nefários. Verdade. Agora, já que você falou de Nefários, eu ia tomar a liberdade aqui de falar se você me permitir, de um livro que me marca muito e que nós falamos, que nós até o Paulo já editou dele, que é o livro Revolução e Contra-Revolução, do Plínio Correia. Porque ele é um resumo, e é uma síntese filosófica, histórica, etc., mas espiritual também. Sim. Porque ali, logo no primeiro parágrafo, está tudo o seguinte: a essência da crise moderna é do homem. Não é das instituições, não é da política, não é da diplomacia. Isso tudo é consequência. Tudo é consequência. Existe uma postura do homem. O homem quis ser de uma maneira que é uma maneira revolucionária. Se rebela contra Deus. Se rebela a contra luciferização Deus. Ou seja, são paixões humanas que levam não apenas a pecar, mas levam a dizer o seguinte: é preciso construir uma outra ordem. Sistemas de pecado. Mas uma outra ordem. Sim. É preciso ir contra tudo isso. Bom, você falou de Nefários. Quem analisar aqueles discursos, né, porque o filme não comecei com esse discurso. Eu comecei com esse discurso. Quem analisar aqueles discursos vai encontrar isso ali. É isso. E se eu falar uma coisa que eu acho interessante, e quero escutar, quando o senhor fala da crise do indivíduo, né, a unidade salvífica é o indivíduo, o coletivo não se salva. Então nós temos um choque de tentativa de redução da responsabilização individual pela culpa do pecado numa dinâmica coletivista de justiça social, bem comum, esses termos todos que a gente está cansado de saber quem nos cunhou e etc. Mas me parece que, juntando com a tua afirmação de que o comunismo está na base de tudo, atrás do comunismo tem um ator proponendo o comunismo. Ele tem o seu âmbito espiritual, para mim é Lúcifer e seus demônios, mas tem seus agentes humanos e estruturais, dentre eles as organizações secretas, a maçonaria, etc. Porque no limite o comunismo sempre é um regime de elite sobre o povo, de maneira geral. Minha pergunta para você é a seguinte: você acha que a solução à crise do indivíduo, abrindo parênteses aqui, que com este acolhimento do pecado como algo natural,
e que, portanto, faz parte da vida, fazer o quê? E, portanto, todos serão salvos, e o universalismo, e o relativismo. Você acha que essa crise do indivíduo que está se acostumando com o direito de pecar, perceba, se agora, no sínodo de outubro, doutor Sepúlveda, for de fato sistematizada a bênção apostólica a casais não normais, LGPIS 39243, nós vamos ter o pecado se transformando em virtude e a heresia se transformando em doutrina. É isso que nós vamos ver. Portanto, eu vou estar resumindo o indivíduo num ser que tem o direito de pecar, porque ele é acolhido na sua fraqueza. Por um lado, isso anula a necessidade do sacrifício de Cristo, mas por outro lado, eu agrego à sociedade a liberdade do agir pelo mal, sem aquele que, de alguma maneira, culpabilizaria e responsabilizaria, e aí nós estamos falando de juízo final, etc. Por que eu estou dizendo isso? Para te fazer a seguinte pergunta. Com essa onda ecumênica bergoliana, ecumênica não é a mesma palavra porque existe o ecumênico correto, mas ecumenicista bergoliana, você acha possível, com essa crise do indivíduo, que a solução que a gente imagina venha com o tempo, se não tiver uma intervenção divina, venha também dos indivíduos, pela regeneração espiritual do indivíduo, ou você acha que as estruturas existentes têm um papel de intervenção para ajudar na correção de erro? Em outras palavras, você acha que a correção do problema que tem na sua essência do indivíduo virá pela correção do próprio indivíduo, ou numa sociedade ecumenicista e coletivista, eu fui prolixo para chegar nisso, pessoal, o problema terá que ser resolvido também pelas instituições que de alguma maneira entraram no seu problema. Eu vou falar. Faz sentido essa pergunta? Faz total. Porque as pessoas ficam esperando líderes, salvadores da pátria, ficam esperando o exército, estruturas, entidades, só não tem elas na equação. O indivíduo, auto-regeneração. Tem uma frase. Por isso que eu fiz essa pergunta. Não, é importantíssimo. E tem uma frase que eu sempre digo no final, principalmente na análise da semana, né? Eu pego o terço, eu falo ao pessoal, a nossa esperança está no Cordeiro imolado na cruz, aos seus pés ensanguentados está a nossa esperança. Não tem como trazer isso do coletivo, mas eu vou tentar explicar isso de uma forma um pouco mais tangente. Qual que é a grande diferença da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo para o gnosticismo? Você pode ser salvo pela sua fé, desde que você queira. A verdade é apresentada a você, você se converte. Essa é a principal característica. A fé é levada a você. A verdade é apresentada. Cabe a você, com o seu livre-arbítrio dado por Deus, aceitar ou não. Quando a gente pega os processos gnósticos, o comunismo é gnóstico. O comunismo, toda a revolução ela é gnóstica. O que ela faz? O protestantismo é gnóstico. Ela esconde a gnose, ela esconde o lado espiritual. Então você vem através do laicismo, do materialismo e etc. Você vai esconder. Naturalismo, novaerismo. Tudo. Você faz o quê? Você esconde isso através de instituições, de agrupamentos, que é a segunda hipótese que você comentou. Uhum. E a partir desse processo, você leva as pessoas a prestar culto gnóstico sem ela saber que ela está prestando esse culto gnóstico. Por exemplo, a normatização do aborto. Estava falando do Nefários, ela explica muito bem esse ponto. Nós temos, por exemplo, marcas como aquela que ficou famosa na Balenciaga, que ali estava explícito todo o processo de iniciação satânica em roupas para criança. Não, mas é só uma roupa com temática rebelde e etc. A iniciação está toda ali. Quantas induções nós não temos na sociedade hoje em dia
por exemplo, a pautas identitárias. Quando a gente vai colocar, quando a gente pega a essência da cultura woke, e aí é um ponto que as pessoas, eu até chamei a atenção disso no começo, que as pessoas não percebem. A essência da cultura woke é o homem identificado a si mesmo. O identitarismo é o homem, ou a mulher, enfim, o ser humano, como o seu senhor, como o seu Deus próprio. Não serve. E isso é a essência da gnose. E quando a gente volta, a gnose você vai bater no iluminismo. Então tá tudo nesse processo, principalmente nos últimos 1 ano. Exato, mas tudo que a gente vai pegar, a partir da gnose você vai ter essas ramificações. Então assim, não tem como esse problema não ser solucionado a partir de as pessoas serem apresentadas à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade da fé, e ela se converter. E é justamente por isso que a igreja é tão combatida, de fora e de dentro. Porque quando a gente vai olhar o processo maçônico, para quem leu, por exemplo, o Infiltrados, do Taylor Marshall, e repare, anglicano, ele era padre, né? Anglicano. E o que ele demonstra ali? Que os escritos do século XIX já falavam, precisamos colocar lá alguém que pense como nós, mas que não seja nós. Esse vai ser a nossa vitória. E aqui eu não vou dizer se já aconteceu ou não. Acho que não cabe fazer esse exercício, pelo menos a mim. Agora, o ponto que a gente tem em tudo isso é que, pegando essa questão das nações, quando a gente fala, por exemplo, da conversão da Inglaterra, nós já conversamos uma vez sobre isso, eu acho que nós precisamos olhar as extensões. Qual é o principal fio inglês? Os Estados Unidos. Que é onde está tendo o renascimento do catolicismo. Exatamente. As pessoas falam, não, porque os Estados Unidos não sei o quê. Os Estados Unidos tem Viganò, Burke, Strickland, Dolan, Tobin, não Tobin ruim, o Tobin bom que morreu agora. Boa parte dos grandes bispos estão lá. E nós percebemos, por exemplo, olha aqui novamente, não identificando, certificando o personagem, mas o Trump, se eu não estou enganado, ele é adventista ou presbiteriano. Desculpa. Enfim, ele é protestante, eu não estou colocando dessa forma. Mas qual foi o presidente que mais trabalhou em cima das pautas católicas e favoreceu os católicos? Inclusive instituiu o dia de São Simão Foi São Simão? Dia 28 de dezembro, São Simão. Protegeu freiras que estavam sendo perseguidas pelo governo Obama. Assim, são vários os episódios. A própria Marcha pela Vida é essencialmente católica. Não que não tenha os protestantes na Marcha pela Vida nos Estados Unidos, mas ela é uma liderança católica nos Estados Unidos. E existe um Estados Unidos profundo também, que está num enfrentamento muito forte, que as pessoas pegam assim, mas os Estados Unidos comparam o que é aquela cultura yankee do norte com a essência dos Estados Unidos que foi sendo solapada desde a guerra. Nós temos nos Estados Unidos hoje um aflorado das duas coisas em igual virulência. O mal profundo e a virtude católica. Que está crescendo. Então, assim, eu não acho que a gente pode separar os Estados Unidos, por exemplo, isso é uma convicção pessoal, não é certeza, da Inglaterra. O Brasil e Portugal. Até Paulo Ricardo, que o Brasil faz parte do Portugal ali. Eu tenho um artigo, depois eu até mando para ti, Guilherme, que chama-se assim, Portugal, o Império Católico, ontem, hoje, amanhã e sempre. Por quê? Eu escrevi esse artigo porque eu tive um estalo, que eu fiquei 2 horas parado. Quando eu me dei conta que os segredos de Fátima foram ditos em português. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu falei... Não foi latim. Não foi latim. Eu estava lendo tal, não, porque o Papa chamou um tradutor português e tal. Eu falei, rapaz. Aí, sabe quando você tem estalo? Aí eu voltei em Eurípides, eu fiquei 2 horas parado no Dom Afonso. E o que Nosso Senhor fala para Dom Afonso em Eurípides, e que a nação vai às terras mais distantes, e tudo e tal. A história do Brasil e o processo inicial para a canonização de 2 dos pastorinhos acontece por conta de uma intercessão no Brasil também.
Então, se você tem todo um caminho que envolve, inclusive, a Casa de Bragança e tudo mais, que não dá para você simplesmente dissociar o Brasil dessa herança histórica de Ouriques. Eu, particularmente, eu tenho orgulho de dizer que nós somos filhos de Ouriques. O milagre de Ouriques é a essência da fundação do Brasil. O Brasil, para mim, não nasceu no dia 22 de abril de 1500. O Brasil nasceu junto com o Você quer uma brincadeira boa? Nós estamos na gênese da primeira aparição de Nossa Senhora. Porque a primeira aparição de Nossa Senhora foi Nossa Senhora do Pilar, com ela ainda viva, a São Tiago, na Península Ibérica. Portanto, um dos 3 apóstolos mais próximos de Cristo, que teve na Transfiguração, é o apóstolo do Brasil, porque é o apóstolo de Portugal e de Espanha. Então, essa história ela tem pinceladas muito profundas. Agora, doutor Sepúlveda, o senhor Sepúlveda, uma coisa que me ocorreu aqui, que eu acho que a gente pode trazer para a mesa, é, em cima disso que o Paulo está dizendo, o senhor enxerga um papel protagonista para o Brasil de enfrentamento dessa nova ordem nos próximos 5 ou 8 anos? Eu vou dizer o seguinte, eu enxergo, tenho certeza disso e acho que não tenho muitos elementos para dizer isso, mas tenho essa certeza. Existe algo no Brasil que você nota até na própria natureza. Existem esplendores na natureza do Brasil que têm uma dimensão divina. Por exemplo, há certos aspectos do Rio de Janeiro que você tem a impressão que aquilo saiu dali, da mão de Deus e foi jogado ali como quem diz, olha, isso assim, quando eu quero fazer uma coisa magnífica é isso aqui. Mas há muitos esplendores assim no Brasil. Depois existe uma certa intimidade do brasileiro com Deus. Eu sei que muita gente talvez até possa rir um pouco disso, mas eu não vejo assim. É um povo que diz que Deus é brasileiro, ou seja, se apropriou de Deus. Não no mau sentido, não no mau sentido, mas ele de tal maneira sente que existe um desígnio divino sobre o Brasil que ele tem a coragem de dizer isso. Você vê, por exemplo, o contraste que existe no Brasil em relação a certos países da Europa. Você vê que facilmente o brasileiro vê que os acontecimentos políticos têm uma razão religiosa. E hoje o europeu tem dificuldade de ver isso. Ele perdeu esse componente metafísico, né? E o brasileiro não perdeu. E esse brasileiro... O europeu virou niilista, né? Assim, cético. Cético? É um cético. Um cético estoico. É uma coisa maluca, né? Eu estou dizendo assim, da pessoa comum, né? Ele é impávido, né? Uma coisa estoica, no mau sentido, o ceticismo estoico. Né? Bom, então, eu tenho a impressão seguinte, voltando a uma análise política breve, esse ódio que nós estamos vendo, nesse momento que o Brasil está sofrendo, é um ódio contra o povo, é um ódio contra a nação, mas é um ódio contra a missão do Brasil. É como que alguém que percebesse o seguinte, essa nação tem a mão da providência, então eu vou destruir. Eu vou trocar São José de Anchieta por Zumbi. Eu vou trocar Nossa Senhora Aparecida por Candomblé. Eu vou reescrever a alma do brasileiro, a minha imagem e semelhança, eu, criador da nova realidade. Eu outro dia estava dando uma palestra e quando eu estava dando a palestra, isso acontece muitas vezes comigo, eu não sou capaz de escrever palestras, eu só, quando muito, faço um esquema, uma coisa assim, mas depois é só para me orientar. E muitas vezes, enquanto eu estou falando, me vêm as ideias. Né? Eu outro dia estava fazendo uma palestra com um grupo pequeno no Ceará sobre exatamente essa missão do Brasil, essa missão providencial do Brasil. E só me dei conta de uma coisa, que foi o seguinte, no milagre do Ourique, Nosso Senhor diz a Dom Afonso Henriques
que aquele povo levará a fé a outros povos muito distantes. E você percebeu o seguinte, que no momento em que os portugueses chegaram ao Brasil, Nosso Senhor esteve aqui, na Santa Missa. Nossa. Ou seja, na hora da consagração, Nosso Senhor esteve presente, cumprindo a missão e cumprindo a promessa que Ele tinha feito. Ora, não era costume que os portugueses celebrassem uma missa quando chegavam no lugar. Só aconteceu aqui. Então, quando os portugueses chegaram, como que Nosso Senhor diz, eu vou estar aí. Então, esse momento... Eu vou pedir para o senhor dar um complemento nisso que o senhor está falando, porque nós estamos... Um vídeo que vai ser público. Algumas pessoas podem colocar, mas os portugueses fizeram isso impondo aos índios. Eu acho que vale a pena o senhor falar o papel de como os índios reagiram à celebração dessa missa. Os índios, que eu acho que esse aí é outro... eu sou grande entusiasta da Carta pelo Vasto Caminho, que muita gente não leu, etc., mas tem coisas magníficas ali dentro. E uma das coisas que ele conta é o seguinte, quando os portugueses não tinham padrão, eles decidiram fazer uma grande cruz. Né? E essa grande cruz foi talhada pelos portugueses, que tinham muitos carpinteiros, por causa que as naus eram de madeira, né? E os índios foram de curiosidade ver, nunca tinham visto aqueles instrumentos, como é que se trabalhava a madeira, e os índios ficaram curiosos de ver aquilo tudo. E quando os portugueses terminaram de fazer uma cruz imensa, que eles iam cravar num certo lugar, que era Pedro Álvares Cabral que tinha mandado fazer, e eles, bem no espírito católico, se fosse hoje em dia, era todo mundo gritando, etc. Não, eles levam aquela cruz em procissão, cantando hinos religiosos. O que é que vai acontecer com os índios? Os índios veem aquela procissão e entram debaixo da cruz para carregarem a cruz junto com os portugueses. Era uma espécie de promessa de futuro desses dois povos. Os índios se unirão. Os índios sirineus, né? E depois, durante a missa, durante a Santa Missa, havia um índio mais velho que comandava um grupo de índios e os ia fazendo ajoelhar, os fazia levantar. Quando eles viam os portugueses se levantar, eles se levantavam. Quando viam os portugueses se ajoelhar, eles se ajoelhavam. O Pedro Vaz Caminho conta isso. O que estava acontecendo com aqueles índios? Quer dizer, ninguém os impôs nada, ninguém os obrigou. Eles estavam sendo visitados. Reconhecendo a verdade. Eles estavam reconhecendo a verdade. Bom, isso tudo... Que a lei natural está no coração. Está no coração. Bom, mas só que ali havia graça, né? Havia a ação do sacramento, havia tudo isso. E havia a ação da igreja, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, tudo isso aconteceu no nascer do Brasil. Isso está marcado. Está marcado até onde? Está marcado até no céu. Porque o Cruzeiro do Sul, ele já era uma constelação conhecida, só que ainda não havia certeza de que ele apontava ao sul. E isso vai se confirmar nessa navegação dos portugueses do Pedro Álvares Cabral. E por isso eles unem essa descoberta à missão que estavam vindo aqui. Então, como que Deus quis cravar nos céus o sinal da cruz e da terra de Santa Cruz? Por isso é que eu digo, nós estamos vivendo, e por isso tenho a certeza disso, de que há uma missão do Brasil para o futuro, tenho essa certeza absoluta, e vejo no ódio com que nós estamos, com que se está executando um plano de destruição no Brasil, eu vejo, sobretudo, o ódio contra essa missão providencial, que engloba tudo, inclusive todas essas riquezas naturais que o Brasil tem, e que são uma espécie de superabundância, que é a providência do seguinte: para estes eu quero, para essa terra, eu quero dar tudo isso aqui. Pessoal, se a gente for falar de todos os países do mundo, vai até 5 da manhã aqui. Mas já falamos de França, Alemanha, Rússia, Portugal, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Acho que já cobrimos, né? Quero fazer uma última pergunta, deixando claro que... Antes de você fazer uma pergunta, eu queria só dizer uma coisa que me ocorreu no caminho, vindo para cá, que eu gostaria de dizer aqui, que depois de termos falado de vários países, eu ontem fiz
anteontem fiz uma live no meu canal em que eu me baseei num documento do Papa Pio XII, em que o Papa Pio XII dizia o seguinte: a necessidade que os povos têm de resistir ao comunismo. Essa resistência tem que ser pela penitência, pela oração, mas também tem que ser uma resistência efetiva. Pela ação. Pela ação. Porque senão você prevarica. Exatamente. E ele fala, inclusive, daqueles que têm a coragem de enfrentar com armas o comunismo. E daqueles que têm a coragem de dizer não ao comunismo, como tantos heróis, como o Cardeal Nidzente, como outros, como Stepinac, etc., e outros que resistiram ao comunismo, os cristeiros, os poloneses, na Guerra Civil Espanhola, etc. Mas eu queria só chamar a atenção do seguinte: hoje, isso é uma coisa que eu converso muito com o Paulo, por causa dos programas que nós fazemos. Hoje há uma grande confusão que eu acho que era bom tentar desfazer aqui essa confusão. Nós temos uma divisão, já que você, o lema, ou o mote, como se diz, o mote dessa conversa nossa era geopolítica e igreja, eu gostaria de fazer uma espécie de divisão geopolítica do ponto de vista da igreja. Nós temos hoje aquilo que ainda se pode chamar o Ocidente, que é a Europa, que é a Europa no seu conjunto. O Ocidente aqui é mais do que uma realidade geográfica, é uma realidade espiritual. Geográfica e espiritual. Nós temos o Ocidente, da qual faz parte os Estados Unidos, fazem parte de todas as nações que foram à América, à Austrália, etc. E depois nós temos um eixo que é um eixo que se afirma como tal, que é o eixo russo-chinês. Ainda há dias atrás, o Xi Jinping disse: a Rússia e a China, até a morte. A Rússia e a China serão os fautores da nova ordem mundial. E os algozes do Ocidente. E os algozes do Ocidente. Temos, portanto, e quem disser que a China não é mais comunista, eu acho que com essa pessoa não conseguiria provavelmente conversar, porque é negar a evidência, né? Ele está afirmando que o Partido Comunista deve controlar tudo e agora ele anunciou o plano do Partido Comunista controlar efetivamente as Forças Armadas da China. Bom, então nós temos essa outra divisão. E temos, por fim, alguns países que estão um pouco vagando. Assim, a Índia, por exemplo, você vê, ora se aproxima de um, ora se aproxima de outro. Turquia. Bom, e você vê certos países que balançam nesse eixo. Aliados do Ocidente ainda você vê alguns países como o Japão, etc. Mas eu acho que nós não podemos confundir, e é o que muita gente está fazendo, confundir o Ocidente com a corrupção do Ocidente. Identificar o Ocidente com a corrupção do Ocidente é um erro tremendamente crasso. É a mesma coisa que você dizer o seguinte: você tem uma catedral magnífica e você vê pessoas criminosas que começam a demolir essa catedral, fazem uma demolição das torres, dos vitrais, das portas, das esculturas, das imagens, mas restam ainda certas partes da catedral que ainda está de pé. E você vai identificar a catedral com os demolidores? Não, os demolidores são os demolidores da catedral. Sim. Mas a catedral ainda tem vestígios. Sim. Não é? Eu só acho que existe um ator, acho duas coisas em cima. Primeiro, concordo plenamente com o que você está falando, e acho que tem um fator adicional, que é o papel do leste europeu. A fé católica mais firme hoje são nos países que foram comunistas. Croácia, Hungria, Romênia, Polônia, que foram comunistas. Eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia, portanto, um amigo meu que me contou isso. A Polônia foi, em tempos, o país do mundo onde havia mais frequência à Santa Missa, era a Polônia. Não havia nenhum país que tivesse mais frequência à Santa Missa. E tem um dado na Polônia que é muito curioso.
a porção que foi invadida pelos soviéticos é a mais católica. Olha a Hungria, o leste. olha a Romênia, olha a Croácia. A Croácia, então assim, então esse é um ponto. A outra coisa é que tem um país no meio entre o Ocidente e o Oriente na Europa, que é a Alemanha, que parece o Ocidente, mas é uma incógnita sob todos os aspectos. Porque de lá emula e lá nascem as sistematizações volkswagianas engenheirísticas. Então, eu acho que passa por uma discussão também sobre, em algum momento, né, que São Bonifácio possa interceder, a conversão da Alemanha de alguma forma é um ponto crucial. Tem E não é por acaso eles que castigam os judeus, não é por acaso o nazismo lá. Aquilo é muito confuso. Tem uma banda extremamente revolucionária chamada Rammstein, alemã. Eles fizeram um clipe chamado Deutschland. Já mostrei para o senhor Sepúlveda desse clipe, assistimos 2, 3 vezes juntos. E nesse clipe, ali é demonstrada toda a história alemã, só que no sentido de zigue-zague. Ela começa com os primeiros romanos chegando nas primeiras batalhas, nos pântanos, etc., e vai até uma visão futurista da Alemanha. E nisso passa por todos os processos da Alemanha, e eles encaram a Alemanha como um mal em si mesmo, até uma visão, eu acho, um pouco errada do alemão contra si mesmo, porque eu acho que existe virtudes também, você pegar o som da Alemanha e tudo. A gente não pode estigmatizar. Exato. Mas esse clipe ele demonstra exatamente isso, e é uma visão que o alemão está se impondo hoje em dia, que é muito triste. Então, a banda chama Rammstein e o clipe é Deutschland. Mas disse isso por quê, PH? Porque o wokeismo também está sendo engenheirado. Ele é pensado nas universidades americanas, mas ele é engenheirado Frankfurt, né? Exato. Frankfurt, Paris. É isso. Queria as tuas últimas considerações, PH, e eu vou estender o convite, o Eduardo está sentado ali acompanhando junto com outros amigos, para a gente fazer round 2, round 3, se o seu Sepúlveda e o PH toparem, round 4, para a gente discutir. Porque essa abordagem geopolítica do catolicismo, ela não é... Agora, se o catolicismo é o Senhor das nações, porque o Santo Padre é o Senhor dos senhores, então não dá para discutir países, que é o subconjunto, sem discutir o conjunto. Não tem muito sentido. Então, o menor influencia o maior, mas o maior, de certa maneira, coordena o menor, ainda que hoje o maior esteja ajudando na bagunça. Mas também não podemos confundir exatamente o raciocínio que o senhor fez para Ocidente e destruidor. Eu não posso confundir igreja, esposa do Senhor, com Vaticano e igreja visível protagonizando e promovendo confusão. Uma coisa é uma coisa, elas são a mesma coisa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, queria estender o convite para a gente fazer um segundo papo, PH, e pedir tuas considerações finais, deixando claro, pessoal, que a gente não tem nenhuma obrigação aqui de ser resolutivo e conclusivo, nós estamos batendo papo. Então, não esperem lições de casa e conclusões que vocês vão levar, nós estamos formulando ideias aqui. PH. A única coisa que eu queria dizer para quem está nos assistindo é, talvez a gente foi com densidade em muitos temas aqui que pode deixar algumas pessoas até perdidas. O que eu posso dizer é, não tenha pressa de aprender, reze, peça a Nosso Senhor, peça a intercessão de Nossa Senhora ou de algum santo de devoção que você tenha, para que te ajude a iluminar os seus pensamentos e que você possa se aprofundar. Não queira sair dessa conversa, a gente não fazer anotação, ser resolutivo, não. A ideia aqui é abrir para que você encontre caminhos e até possa se aprofundar, mas que isso seja em busca da verdade e da fé. Né? Acho que esse é o caminho. É o que eu sempre digo, né? Joelho no chão, santo terço não. Obrigado, Paulo. Se você Sepúlveda, das suas últimas palavras, eu levanto a bola para o senhor dizendo o seguinte: acho que o bom dessa conversa
é deixar claro que Deus age concretamente na história. A encarnação do Nosso Senhor é isso. Nós estamos discutindo vários fatos históricos aqui, nenhum deles está associado de Deus e da vontade de Deus. Então, discutir geopolítica e discutir história é discutir de uma maneira muito objetiva a ação de Deus, direta e indireta através da humanidade. Então, queria ter as últimas considerações nesse papo e agradecer imensamente a disponibilidade de vir conosco aqui e fazer essa conversa. Bom, eu queria agradecer a você, Daniel, queria agradecer ao Eduardo também, e o convite que nos foi feito aos dois para estarmos aqui. Enquanto você estava falando, eu estava pensando quais seriam as minhas últimas palavras e me ocorre o seguinte: este é o centro, eu queria dirigir essas palavras a quem está nos assistindo. Este é o centro de São Paulo. Eu acho que São Paulo, o grande apóstolo, ele é a inspiração de tudo isso. Porque ele tinha uma visão, digamos assim, geopolítica. Ele tinha uma visão fogosa. Ele tinha missionária, conquistadora, portuguesa. Exatamente. Ele tinha uma visão filosófica. Ele tinha uma visão teológica. E ele era o contrário exatamente da mentalidade moderna, que é compartimentada e cética. Ele era um homem de fogo, era um homem de bom senso, era um homem que resolvia as pequenas questões, às vezes, que surgiam. Era um homem que estava sempre pensando. É o cara que fez a carta aos Romanos e fez a carta aos Coríntios, né? Exatamente. Então, eu acho o seguinte, que nós temos a felicidade de ter um centro de São Paulo, podemos inspirar a figura de São Paulo, que é uma figura extraordinária, e pedir que nós tenhamos esse fogo e tenhamos essa determinação para levar, para no meio desse caos moderno, sermos luzes de clareza. E, como disse o Paulo, como disse o Daniel, que essa conversa foi uma conversa, não é uma coisa para estabelecer aqui ditames, mas que nós aproveitemos, inclusive nos nossos meios familiares, nos nossos meios profissionais, para termos esse tipo de conversa, porque isso enriquece muito. Muitas vezes é no debate das ideias. Não estou aqui fazendo relativismos, assim, debate de ideias do catolicismo, é isso. Mas há debate, sim, porque a Igreja sempre teve esse enriquecimento. E então eu volto a dizer que a figura de São Paulo nos inspira a todos, nos anime a todos e nos dê esse fogo necessário para sermos os apóstolos deste século, que é o século da confusão. Amém. E, fechando aqui, pessoal, o centro de São Paulo foi consagrado a Nossa Senhora de La Salete. Então, que tenhamos notícia, o primeiro a ser consagrado a Nossa Senhora sob o título de La Salete, porque nós achamos que La Salete representa o que está acontecendo na Santa Igreja. Então, eu queria convidá-los a rezar uma Ave Maria, pedir que Nossa Mãe interceda por nós e nos fortaleça com a virtude da coragem, que é essencialmente masculina, e trazendo o compromisso de defesa de seu filho, que é a verdade. E Cristo é a verdade. A verdade é uma pessoa, não é um conceito. E que nós católicos temos que viver sob a certeza de que, ao deixar de defender a verdade publicamente, escolhendo o comodismo, nós estamos servindo ao mal. E o defender a verdade publicamente hoje significa comprar problemas de todos os tipos. E é o martírio reputacional, o martírio social, o martírio profissional. Mas nosso Senhor disse, se a mim fizeram, não vão fazer a você. Portanto, um servo não é maior que o Senhor. Então, nos colocamos aqui como Centro de São Paulo à disposição de enfrentar essa realidade, a realidade de defender a verdade, independente de qualquer efeito que possa suceder negativamente sobre nós. Porque se tem uma coisa que vale a pena ser defendida, porque é maior do que a vida em si, é a verdade. E a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo.
E é para isso que nós estamos nessa empreitada. Isso posto, pessoal, é uma honra ter PH, o Sr. Sepúlveda. Nós somos tão pequenininhos, somos, né, uma célulazinha aqui que está tentando acordar pessoas. O senhor falou de São Paulo, trabalho de formiguinha, né? Quem é a próxima Lídia? Quem é a próxima casa? A gente não acredita mais naquela história top-down, a gente acredita agora no trabalho de formiguinha, acordar um a um, né? Porque é quando você consegue compartilhar a verdade. Então vocês fizeram um excelente serviço aqui, de compartilhar essas visões estruturadas, qualificadas, extremamente enriquecidas, que compõem a análise situacional, circunstancial, histórica e real do que nós estamos vivendo. PH, obrigado. Sr. Sepúlveda, obrigado. Pessoal, até a próxima. Valeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, rogai por nós. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Meu santo de devoção, Santo Atanásio, rogai por nós. Quais são os seus? São Bento? E o do Senhor? São José. São José. Rogai por nós. Amém. Catacumbas.